Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, né, e uma recorrência, né, como o pessoal deve entender o seu investimento de marketing para poder operar e cobrar as suas agências de forma coerente, né, de forma a saber se eles estão indo por um caminho bom ou não. Então essa é a proposta hoje para nós aí apresentar para vocês, de como entender o universo mesmo de custos de investimento em marketing. Então, galera, a pergunta, né, que eu acabei de fazer ali era essa: como a gente entende, né, como a gente opera com a agência, né, o que a gente precisa saber para poder operar com a agência e entender como cobrar eles, né? Isso é um ponto muito importante, porque escolher a agência é fundamental, escolher uma boa agência. Como é que você escolhe uma boa agência? O que eu aconselho é você fazer a seguinte pergunta para a agência: qual é hoje o investimento que tu coordena hoje? A gestão de investimento que tu tem de clientes por mês hoje, em mídia, o que seria isso? Se eu invisto R$100 por dia em marketing, né, em anúncio patrocinado, em ads, isso no final do mês dá R$3.000, R$100 por dia, 30 dias, R$3.000. Ok, então quer dizer que de mim elas gerenciariam, essa agência que cuida da minha campanha, R$3.000. Então a pergunta certa seria: cara, quanto tu gerencia por mês de todos os teus clientes em mídia? A resposta para mim, que eu entendo que existe relevância quando eles cuidam de mais de R$1 milhão de investimento por mês. Pode parecer alto, mas para algumas agências não é, isso às vezes é muito pouco. Eu tenho parceiros e clientes nossos hoje que chegam a investir 40 mil por dia, né? Chegam a investir 700, 800 mil, 1 milhão por mês. Então só um cliente desses caras já vai estar batendo essa meta. Então isso quer dizer o quê? Que essa agência que já gerencia mais de 1 milhão por mês, ela tem core business, ela sabe operar com esse segmento. Então se ela não der resultado para ti, vai ser por dois motivos. Ela não está dando atenção pro teu negócio, que isso pode acontecer, porque ela tem muitos clientes. Ou dois, você não sabe cobrar ela, porque a agência também não vai fazer milagre, queridão. Se você não souber entregar para ela as ferramentas, não tem jogo, ela não vai conseguir fazer tu operar. Então que ferramentas são essas? Cara, se a tua plataforma é ruim, cara, a agência não vai fazer milagre. Se o teu frete é ruim, a agência não vai fazer milagre. Se as tuas taxas são ruins, ou o teu markup é ruim, o teu preço é ruim, a agência não vai fazer milagre, cara. Entenda isso é tua responsabilidade, não tem como a agência fazer milagre. Então, se você está entrando no universo de e-commerce agora, isso é uma coisa que você precisa entender, e você não quer oferecer preço, você precisa saber o que você vai oferecer para esse cliente, porque esses caras não te conhecem. Então, o teu marketing tem que ser muito mais inteligente, muito mais agressivo. Mas o ponto da conversa hoje não é esse. O ponto da conversa é o seguinte: vamos dizer que eu já tenho um bom frete, eu tenho uma boa plataforma de e-commerce e eu tenho um bom preço. Então eu estou bem aí para entregar uma boa operação, eu tenho boas fotos, estou entregando para minha agência boas fotos, vídeos, eu gero bastante conteúdo nas minhas redes sociais, até conteúdos de muita qualidade, onde eu já tenho insights de postagens orgânicas que dão bom resultado, onde eu posso fazer com que a minha agência até utilize essas mesmas postagens para patrocinar. Então eu já estou criando esse universo para a agência, esse é o primeiro ponto, porque senão vai ser difícil tu conseguir dar resultado. Como é que agora eu avalio o trabalho da agência? Cara, avalie sabendo analisar bem o teu ROAS. O que é o ROAS? Eu investi tanto em mídia, Facebook e Google, e tive tanto de retorno. Então vamos dizer então que qual que é o ROAS que eu vou buscar para minha operação? Cara, operações grandes e robustas, como a gente já colocou nas nossas lives, como o Ivans, Principessa. Cara, esses caras, eles investem 15 a 18% do seu faturamento em marketing. Então olha só, já de cara você tem que ter essa mente aberta e sabendo que mesmo esses caras tendo todo esse ecossistema rodando que eu falei antes, além de recompra, força de marca, tá no mercado há muito tempo, além de tudo isso, eles investem de 15% a 18% porque eles querem sempre crescer mais. Se os objetivos deles fossem estabilizar e buscar o mesmo faturamento que eles vêm tendo nos últimos anos, possivelmente eles estariam trabalhando com 10% a 12%. Mas como eles querem alavancar mais, eles buscam em torno de 15% a 18%. Cara, não é, eu tô falando de algumas análises, né? Não é sempre assim. Então, geralmente, você tem que entender que 15% você vai ter que gastar de investimento em marketing. Mas como eu vou fazer para operar bem esse investimento? Como eu vou analisar? Você tem que ter noção do seu Analytics. Você precisa entrar no seu Analytics e ver quantas pessoas estão entrando no teu tráfego por dia. Se tu não sabe operar com Analytics, então você tem um problema muito grande. Primeira coisa que você precisa é usar o seu Analytics e ter ele configurado. Sua agência vai fazer isso para você. E aí você tem que olhar quantas sessões você tem por hora em tempo real, para você mais ou menos conseguir analisar isso. Aí você precisa ter uma análise de quantas pessoas você vai ter de visitas por dia, porque
Porque, cara, se você investe hoje R$100 por dia, em média, para campanhas não de tráfego, mas de conversão, campanhas de tráfego vão trazer um monte de gente. Campanhas de conversão vão trazer um público mais restrito, um público já que você entende que é mais certo para fechar. Então, campanhas de conversão trazem menos gente, mas mais venda. E o que seria esse mais venda? Campanhas de conversão geralmente vão te dar uma taxa de conversão de 1 a 2 a 3%. A taxa de conversão nacional é 1%. Isso quer dizer o quê? De cada 100 pessoas, uma vai comprar. Então, uma campanha de tráfego, ela vai trazer uma taxa de conversão de 1,5, 2, 2,5, 3. A ideia é o seguinte, uma campanha de tráfego não, perdão, de conversão. A ideia é o seguinte, que a campanha de conversão traga menos gente e uma taxa maior. Então, se a taxa nacional é 1%, ela vai trazer uma taxa maior em tese do que a nacional. E a campanha de tráfego não, ela vai trazer muita gente e ela vai trazer pouca conversão. Então ela vai trabalhar com uma taxa de 0,10, 0,30, 0,40%, uma taxa baixa. E aí a agência geralmente vai fazer umas campanhas, às vezes atreladas à campanha de tráfego com investimento menor e o resto com campanhas de conversão, campanhas de catálogo, lookalike, por aí vai. Tem uma infinidade de possibilidades. Google, Facebook, Instagram. E isso não é uma coisa que você precisa se preocupar. Isso você tem que deixar para que eles façam. A tua preocupação tem que estar atrelada ao investimento. Então você vai dizer o seguinte, cara, eu estou investindo 100 por dia, eu quero vender 1.000 ou 700 ou 800, porque eu estou disposto a gastar até 15%. E aí cobrar eles em relação a isso. Sendo que você está dando boas fotos, está dando um bom frete, está dando uma boa plataforma, está dando uma boa estrutura, você tem que agora entender que eles precisam fazer esses teus materiais converterem. Então analisa rapidinho, você tem que entender também qual que é o teu ticket médio. Por exemplo, se você tem um ticket médio de 100 a 200 reais, você precisa trabalhar em cima dessa realidade. Porque assim, ó, geralmente, cara, uma venda, estou falando de um padrão de mercado, ela está atrelada a um custo de 15 a 20 reais. Tu vai ter um custo para vender um produto online mais ou menos entre 15 e 20 reais. Eu estou generalizando. Claro que tem situações que são mais caras, outras mais baratas. Se você tem um custo médio em torno de 15 a 20 reais, quer dizer que se você tiver um ticket médio de 150 reais, você vai ter gastado 10% em marketing. Então se você tiver 130 reais, vai ter gasto uns 12, 13, 15%, que é mais ou menos o que eu falei antes. Então se você vende uma camiseta de 60 reais, você não pode vender ela unitária. Você tem que vender 3 por tanto. Então essas estratégias você vai ter que oferecer e você vai ter que entregar para a agência para aumentar o teu ticket médio. E aí você vai ter que analisar isso aí com a agência. Essa vai ser a análise que você vai ter que fazer. Cara, o meu ticket médio hoje tem que subir mais, tem que ficar mais alto, sabe? O meu investimento, aí eu baixo às vezes o meu markup, ou seja, o meu markup, se eu tenho markup 1, tenho markup 2, comprei por 1, vendi por 2. Markup 3, comprei por 1, vendi por 3. Às vezes vocês vão ter algumas dúvidas sobre algumas coisas que eu vou falar, mas vão em vídeos anteriores que a gente ensina como funciona o markup. A gente vai ensinando, né, essas coisas aí. Então, às vezes, vocês voltam em outros vídeos. Então, vamos dizer que eu tenho um markup. O meu markup, se o meu markup médio é 2, cara, nas campanhas eu vou baixar um pouquinho para 1,8. Porque se eu baixo um pouco o preço, a tendência é de eu conseguir converter melhor os produtos que estão nas campanhas e fazer elas performarem melhor. Depois cabe a mim fazer uma estratégia para as pessoas levarem outros produtos e o meu markup médio de venda na loja fica melhor. Então assim, essa é a análise que tu tem que fazer com a agência. Se você não entender sobre essas coisas, você simplesmente coloca na mão da agência e espera que eles te tragam um resultado no final do mês. Então você precisa entender sim qual é o custo por compra que você tem. Você tem que entender qual que é a tua taxa de conversão. Você tem que entender quanto de tráfego você vai estar trazendo para a loja. Você tem que entender quanto que é a tua taxa de carrinho, talvez até a tua taxa de checkout. Não são coisas difíceis de você conseguir com Analytics. Não são coisas, às vezes eu estou falando para vocês, parece que eu estou falando algo que vocês não compreendem, mas busquem saber sobre o que eu estou falando, porque se vocês buscarem saber sobre o que eu estou falando, vocês vão ter a solução para vocês operarem melhor no e-commerce de vocês. São situações que são básicas de quem está trabalhando nesse universo. E eles entendem porque eles lidam com isso todo dia. Então busquem esses números, que aí vocês vão ter uma noção melhor de como operar com a agência de vocês e como entender melhor e cobrar melhor a agência de vocês. A agência de vocês ela não vai saber te dar milagre, ela não vai conseguir fazer isso. Mas se você operar bem, entregar boas fotos, entregar uma boa plataforma, entregar um bom frete, fazer campanhas de frete grátis, entregar uma boa logística para eles, um bom envio rápido, uma boa qualidade na entrega para melhorar a taxa de recompra, fazendo boas fotos e bons vídeos, e sabendo cobrar eles com essas análises que eu falei, ticket médio, taxa de conversão, preço de custo por venda, custo por clique, essas análises você certamente vai ter sucesso na operação. Se eu não falar isso para vocês e vocês não souberem o que eu estou falando, ou vocês estiverem entendendo meio em grego, cara, liguem um alerta, porque isso é muito importante que vocês entendam e busquem entender sobre isso, que aí vocês vão ter mais sucesso, quase certeza absoluta se vocês tiverem isso.
vocês vão performar. O que eu digo performar? Cara, pelo menos vender uns 30 mil para cima por mês de venda, uma boa agência. É muito importante que vocês tenham uma boa agência também. Então acho que é isso, galera. A gente vai colocar detalhadamente mais assuntos no futuro aí, específicos de cada um desses, mas acho que isso aí é importante vocês saberem e ter consciência sobre isso. Se vocês não entenderem sobre isso, realmente vai ser difícil vocês performar. Beleza, galera? Então ali tá a prova real de vocês. Se vocês ouviram o meu vídeo e não entenderam nada, se preocupem. Se vocês entenderam um pouco, melhor. E se vocês agora entendem muito, cara, vocês vão ter sucesso nesse e-commerce aí de vocês. Valeu!